Amém. Nós estamos estudando, como é de bom tom estudar o espírita, né? Aquela pessoa que ela é simpatizante do espiritismo, um pouquinho da vida espiritual, né? Como é que os espíritos se comportam e mais especificamente, nós estamos vendo nessas questões, a partir da 494, um pouco de um tema muito importante que é quem são os nossos mentores, né? Como é que eles são classificados, qual é a natureza deles, qual é o papel deles em nossa vida, qual é a expectativa deles para conosco e de nós para com eles, né? Qual é a nossa maneira de enxergar o que vem a ser um anjo guardião e o que realmente é um anjo guardião, né? Qual é a função dele em nossas vidas enquanto encarnado. Então é isso que nós estamos estudando aqui. Nós estamos, eu diria até assim de uma maneira meio resumida, nós estamos limpando um pouquinho a ilusão com a qual nós somos criados a respeito do nosso anjo protetor, né? Então é mais ou menos isso aí. Pô. Estamos chegando aqui a Érica número 2. Isso aqui é a Érica com C. Cadê você, Érica? Cadê você, Érica? Tá lá. Não, essa é a Érica com K. É a Érica, imagina que com C. Inverti aqui. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Por que eu não falei oi para você antes, Silvana? O quê? Por que eu não falei oi para você antes também? Porque eu cheguei agora. Ah, então tá. Érica, tá Boa bem noite. aí, Érica? Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Silvana. Meu celular tá na tomada, eu esqueci de carregar. Muito bem. O meu tem 18% aqui, mas eu não vou usar ele, eu acredito. Vamos ver. Mas eu nem tinha percebido, porque eu não usei ele hoje, aí do nada ele... Eu falei, eita lasqueira. Então tá bom. Nós vimos até a pergunta número 509. Ah, meu Deus do céu, meu telefone... Não para de tocar aqui. Quem? Meu telefone não para de tocar. Hã? Tira ele do VibraCal, coloca ele naquele hiper silencioso lá. Ai, filho, tecnologia para mim é assim, ó. Não sei, eu tô recusando, uma vez, me liga. Deve ser assim o seu também. Você aperta uma vez, ele entra no VibraCal. Se você apertar de novo, entra o símbolo com corte. Ali não vai nem vibrar mais. Ah, é? Experimente. Cuidado para não sair, hein? Que nem eu. Não voltar mais. É de família, minha filha, é de família. Tá tudo bem. Então, aqui, ó, Kardec está naquela discussão, né, na troca de ideias com o espírito a respeito do anjo protetor, tal. Então, ele já está naquela fase em que espíritos familiares, não são especificamente mais o tal anjo protetor, já é um outro nível de espíritos, né, que ele fala assim, ó, quando o pai, que vela pelo filho, vem a reencarnar, vela ainda por ele? Resposta. Isso é mais difícil, mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. Interessante isso. Nós encarnados ainda não temos, a maioria de nós, esse tipo de comportamento. A gente pega as coisas e não vai até o final de tudo em nossa vida, né? Mas é por causa da nossa condição ainda de inferioridade. Por exemplo, eu adoro fazer coisas de marcenaria, né? Mas eu era aquele chamado cara porcão. Eu gosto de fazer, mas não gosto de limpar depois como ficou. Então eu faço uma gaveta, mas eu deixo 60 metros quadrados de sujeira porque eu fiz a gaveta, porque eu, na minha grande ilusão orgulhosa, achava que fazer a gaveta era o fim, e os escravos que limpem
o que a majestade fez, né? Passado um tempo, eu comecei a criar um pouquinho de juízo na cabeça, então agora eu faço planejamento, execução e finalização de tudo, incluindo na finalização a limpeza do ambiente onde eu fiz. Mas é uma coisa, um exercício que a gente tem que perceber, pelo menos o meu comportamento do dia a dia, né? Fazer até o fim. Porque os espíritos vão dando umas respostas, gente, que a gente precisa pegar algumas expressões e prestar bastante atenção, porque eles aproveitam o momento para colocar um pouco mais de tempero em nossas consciências, né? O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são eles mesmos assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um falta por uma causa qualquer, é substituído por outro. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Olha a resposta. Quer dizer, Kardec pergunta, do mesmo jeito que Deus liga um cara bom, ele liga um cara ruim para experimentar, colocar em prova, né? Olha a resposta. Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Aliás, há a luta entre o bem e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Isso aí é bem aquela figura alegórica, né? Que você tem dois lobos, o bem e o mal. Vai vencer a briga aquele que você alimentar, né? Então a gente começa a ter uma mentalidade assim: eu estarei envolvido por qual tipo de personalidade, que tipo de mente que vai estar à minha volta, me inspirando? Vai ser exatamente aquela mente com a qual eu me sintonizo. Porque, assim, se eu tenho dentro de mim ser um cara que gosta de levar vantagem em tudo, de sempre tirar o melhor resultado para mim em qualquer coisa, não me importando com a dor que eu possa causar no outro, eu não vou ter perto de mim um espírito protetor, porque ele não vai compactuar com esse tipo de procedimento, tá? Ele vai deixar com que eu caminhe com minhas próprias pernas, porque ele já conhece qual vai ser o resultado dessa minha conversa, desse meu jeito de ser. Eu vou encontrar dor um pouquinho mais para frente lá. Mas ele não tem o direito de interferir na minha escolha. Ele não tem e não o faz, por causa do livre-arbítrio. Então, eu que me afinizo. Então, aquela questão de orar e vigiar, nossa senhora, é um chamamento à ética. Se eu, em vez de escovar o dente, passar pelo menos uma vez por dia o fio dental, né, doutora? Eu simplesmente faço uma escovadinha rapidinha, porque outras coisas mais importantes na minha vida devem chamar a minha atenção. Eu vou arcar, no mínimo, com uma conta dolorosa lá na frente do dentista. Isso se tiver salvação a porcaria que eu fizer na minha boca. No mínimo. Né? Porque eu escolhi esse caminho. Adoro comer aquela gordura da picanha. Todo dia eu almoço aquela picanha com aquela gordura. Todo dia eu ingiro aquela gordura. Se o meu metabolismo não tiver muito afiado na questão de eliminar o excesso dos excessos, eu vou acumular e vou ganhar uma doença com isso. Mas é a escolha do freguês diante, né? Então, como tudo na vida, a questão do meu relacionamento espiritual
do amparo, da minha inspiração para caminhar na minha vida, solucionar os meus problemas, vai estar muito ligado à minha atitude. Que, por sua vez, está muito ligado à minha ética, à minha moral, e principalmente, eu uso dizer assim, minha moral fraterna. Podemos conversar a respeito. Fala, Alessandra. Acredito eu, né, Francisco, que sendo nós uma grande família universal, né, espiritual, lógico, né, tem aquela hierarquia, né, uns vão evoluindo, outros um pouco menos, né, e aqueles que estão adiantados na evolução vêm auxiliar aqueles que ainda estão engatinhando, né, e assim, porque a gente tem que pensar num processo como um todo, não assim, Deus permite que tenha espíritos bons ou maus, né? A gente tem que parar com essa ideia de que Deus faz esses joguinhos, né? Nós temos que pensar numa família universal, que uns ficam para trás e outros evoluem, isso é normal, né? Aqueles que estão adiantados voltam para proteger e aconselhar aqueles que ficaram, né? Agora, os maus espíritos são aqueles que nós trazemos para o nosso lado, né? Não tem nada a ver, acredito eu, né, com espiritualidade, com organização de nada. É apenas aquilo que nós fomos levando para o caminho, né, aqueles companheiros que nós fomos arrastando para o caminho, que ficaram muito atrasados e afinizam com a gente. Então, se a gente tiver uma afinidade um pouco melhor, nós vamos estar protegidos, né? Então, assim, eu acredito mesmo na intuição daqueles que já evoluíram e vieram nos auxiliar, e não naquela intuição negativa. Essa intuição negativa, na verdade, somos nós mesmos que buscamos, né? Nos nossos momentos de trevas aí, nós vamos recorrer a esses irmãozinhos que também estão nas trevas, né? Eu acho que é meio que por aí, né? É exatamente por aí. Agora, é uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre essa questão da terminologia, né? Porque a gente fala em espírito mal, espírito de sombra, dá a impressão que existe uma categoria que foi criada à parte do bem. Então, pessoal, é o Exército Negro, né? Quem assistiu aquele filme 300, pensa que aquele pelotão de elite que vai na frente lá do Perseus lá, que manda, né? O batalhão dos mascarados lá. Parece que existe isso. Na verdade, a espiritualidade nos confere a seguinte informação, que o mal não existe. O que existe é a falta do bem, é a ignorância do bem. Né? É só um pequeníssimo exemplo, gente. Num trabalho de desobsessão de uma jovem de 12 anos, o grupo mediúnico verificou lá que existia um espírito na cabecinha de uma jovem, né? E durante o nosso tratamento com essa jovem, um médium conseguiu atrair esta entidade e nós começamos a conversar um pouquinho, né? Nos apresentamos, tal, trocamos os nomes, ela não queria falar, mas depois de um tempo ela falou o nome dela, tal. E assim, eu perguntei para ela assim, por que estava acontecendo isso? Ele falou assim, porque vocês não conhecem essa pessoa. Eu falei assim, mas essa pessoa hoje tem 12 anos, não interessa. O caderno dela é enorme. Aí eu falei para ela, o caderno dela é enorme. Se eu te mostrar o meu, então, você vai ficar pasmo, né? Porque aqui nessa conversa não tem ninguém que não tenha um passado tenebroso. E o que você pretende fazer com isso? Fazer o que ela fez comigo, tal. Pois bem, e qual será a consequência para você depois? Como assim consequência para mim depois? Ora, manda a lei que cada qual assuma a sua plantação. Você está fazendo o quê? Está plantando bem ou mal? Eu estou retribuindo o que ela me fez. Com ordem de quem? Eu perguntei para ela. Com ordem de quem? Não, como com ordem de quem? Eu não preciso de ordem de quem. Eu acho que você precisa. Eu acho que, pelo menos, se o teu pai não mandou você fazer isso, você está arrumando encrenca. Que pai? Eu falei, Deus, minha filha. Você pensa que você foi feito o quê? Então, tem espírito que nem tem a noção de que é algo criado. Que existe alguém que toma conta do universo, que existem leis que regem toda a nossa relação interpessoal, né? E vão fazendo as coisas à torta direita.
Então, assim, você vê que eles falaram na questão lá 509, ou 510, ele fala assim, que o espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado. Ou seja, nós estamos falando sobre uma relação de ser ético, de ser moral, não sei o que lá, mas não é com a espiritualidade que está até no invisível, que é aquele chamado na língua portuguesa de sujeito oculto, né? Nós temos que prestar bastante atenção que nós estamos falando como deve ser a nossa atitude encarnada com os que estão vivendo conosco, para isso refletir de forma positiva nos que vão fazer companhia a nós. Então, quando a gente estuda Espiritismo na realidade, nós estamos buscando estudar a nós mesmos, fazendo com a nossa encarnação, para que com isso a gente tenha bons resultados a nível espiritual, presente e futuro. Porque no passado já está feito. O passado é passado, já está escrito, e a gente só pode ler. Rasgar e apagar não tem como. Então, quando a gente trabalha com essas criaturas que a gente considera maus espíritos, né, que é uma terminologia mesmo, né, e na verdade a gente tem que ter em mente as seguintes coisas, né? Todos nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, então todos nós temos o bem e o mal dentro de nós, o que é certo e o que é errado. Nós temos esse princípio dentro da gente. E quando você vai trabalhar com esse tipo de espírito, que a gente denominou como espíritos maus, obsessores maus, né? Você tem que buscar o lado bom dele. Você tem que cavucar para achar o bom filho, o bom marido, que tem, e todos nós temos, e eles também têm. Então você vê assim, quando a gente começa num tipo de trabalho desse, você consegue enxergar até numa criatura que a gente considera mal, um irmão, porque você vê que ele também tem as fraquezas, ele também tem o sentimento. E é nesse lugar que nós temos que entrar, num trabalho que nem o Francisco está falando, né? E aí você começa a enxergar que eles também têm sentimento. O que eles não têm é que, assim, eles são muito mais, eles sentem muito mais prazer em ver a maldade, em ver o outro sofrendo aquilo, do que prazer em outras coisas. Então você tem que tentar que aquele lado que nós todos temos, que é o lado de saber o que é certo, buscar neles isso daí, eles despertarem isso. Porque a hora que eles despertam isso, eles largam aquilo que estão fazendo e vão seguir seu caminho, né? Mas é muito bacana você conseguir entender isso e ver que eles são irmãos nossos, que não conseguiram ainda caminhar, não conseguiram ainda ter essa bondade, esse respeito um pelo outro, né? Mas são irmãos. Nós temos que tratar com o mesmo respeito. E só que eles têm esse desvio, que é a maldade, como uma coisa que dá prazer a eles, né? Inclusive, esse princípio que você acabou de colocar aí, está descrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não lembro em qual capítulo, mas é num que trata a respeito do amar os vossos inimigos. Existe uma instrução de um dos espíritos. O que é instrução? Kardec pegava um tema do Evangelho, do Novo Testamento, enviava para os centros espíritas no século XVIII, XIX, as respostas voltavam, aquelas que tinham a mesma linha de conteúdo, e eram mensagens mais significativas, eram separadas, e algumas vieram compor aqui textos referentes a essas passagens evangélicas. Então, Kardec, por exemplo, a questão do perdoar o vosso inimigo, perdoar a ingratidão, essas coisas, Kardec fazia uma leitura, uma interpretação do evangelho dele, com as palavras dele, e depois ele fazia um registro das cartas que ele recebia dos espíritos que faziam parte daquela equipe espiritual que estava elaborando a doutrina espírita aqui na Terra. Então, num desses escritos, eles falam exatamente isso. Como fazer para
sanar um pouco a mágoa que você tem no coração em referente a determinada pessoa. Por que isso é importante, gente? Porque não existe um ser encarnado que não tenha um azedume com alguém na vida. Não existe, né? É um negócio incrível. Você não vê, a não ser que a pessoa seja xarope da cabeça, que esteja dando risada para todo mundo o tempo todo, porque isso não existe. Você sempre tem um caos, ou alguém que você não pode ver, esse tipo de coisa. Sempre tem um patinho feio, né? Sempre, sempre. E aquele patinho que sabe que ele veio para te apurrinhar. E ele faz questão de fazer isso, né? Então, a espiritualidade dá uma dica assim, ó. Como tratar esse tipo de relacionamento pessoal? Eles falam, o problema é teu, não é da outra pessoa. Porque a outra pessoa você não tem como mudar. Ela vai continuar sendo chata, inconveniente, tal. Mas a gente precisa aprender a gostar dela. Você fala, meu Deus, como é que eu vou gostar desse negócio, né? A dica é, procure perceber no universo que a pessoa é pontos positivos. Porque mesmo o pior dos assassinos, ele tem amor pela mãe, ele tem amor pela filha ou por um filho. Então, se o indivíduo tem essa semente chamada amor, a gente tem que descobrir aonde, onde é que ela tem folha, como é que ela tem o galinho e trabalhar a partir deste ponto para poder chegar no coração das criaturas e modificar em nós o que a gente pensa e vê dela. Diga, Paulo. E também o alto amor, né? Porque às vezes a gente fala tanto de um desafeto nosso, alguém fez algo pra gente, a gente esquece o que a gente fez. Esquece não, né? A gente lembra o que a gente fez, mas a gente não consegue se perdoar, se amar e se restaurar para continuar seguindo, né? Então, sei lá se encaixa nisso. Até que sim, porque vou te falar uma coisa, se tem um nego que é complexo, é o ser humano, né? Sim. Ô, Francisco, é possível, por exemplo, um espírito ter vindo em outras reencarnações e ter, por exemplo, ser um espírito desperto, tá mais evoluído, etc., e depois voltar para a Terra, e devido às circunstâncias que ele se encontra como encarnado aqui, ele regredir? Não. Não. Paulo, o cara ele pode. Tem até alguns exemplos na literatura. O cara ele pode nascer no meio de uma família de ladrões. Se tá nele não tirar o que não é dele, ele não vai fazer. Entendi. Ele não faz. Que bom, pelo menos a gente guarda, ele pode não querer tomar banho, não querer passar fio dental, não comer direito, porque ele recebeu muita influência do meio total. Mas a questão moral, a gente não volta atrás. Moral e ética tá ali na retidão. Tá no coração. Uhum. Por isso, Emmanuel fala muito a respeito da nossa pouca informação para observar os nossos filhotes, as nossas crianças, porque ele fala que um olhar muito atento vai perceber em nossas crianças as manifestações do que precisa ser lapidado. E essas manifestações têm um tempo que elas recebem influência, que é até os 7, 8 anos, em alguns casos até o ciclo menstrual se instalar, ou a puberdade no masculino, você consegue ainda dar uma melhorada, uma lapidada no tipo de proceder do cara. Mas o Emmanuel fala que a gente perde muito tempo com oi tchuc-tchuc do papai, oi tchuc-tchuc da vovó, e a gente perde um grande momento da educação. Porque aí depois vem o processo do mundo, que é a dor. É um exemplo típico, né, que a gente tem a semente de Deus, da bondade dentro de nós, é se você, numa decisão de alguma coisa, você parar, contar até 10, igual diz o povo antigo, né? Se você parar para analisar uma situação antes de você tomar uma escolha, um caminho, você realmente pensar se isso é bom, se isso eu devo fazer, você tem essa resposta dentro de você. Às vezes você toma uma atitude e você não quer ouvir a resposta, né? Eu vou fazer certas coisas, fiz e acabou, entendeu? Mas se você parar para analisar, você tem as respostas do que é certo, do que é errado. Se aquilo que você está fazendo é o bom ou se aquilo não é bom. A gente tem isso, porque é essa semente que nós fomos criados, esse princípio está dentro de nós. Então, os ditados antigos que eles falam, conta até 10, né? Se acalma para tomar uma decisão, isso muito vale. Mas é esse instinto nosso da bondade que prevalece nesse momento. Então, a gente tem que ouvir muito esse instinto mesmo. Isso é bem, bem importante.
Ok? 511. Além de um espírito... Não, desculpe, 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Resposta. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Uma questão de atração, tá? Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Resposta. Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas, o mais frequente, não são solicitados senão pela semelhança de pensamento e de sentimentos no bem, como no mal. Então, o nosso jeito de agir, de pensar, de sofrer, de trabalhar as emoções, é que vai realmente configurar a nuvem espiritual à nossa volta, tá, gente? Parece resultar... Só uma pergunta, só uma colocação antes, né? Tudo bem, eu posso até, então, ter um processo de manipular a nuvem espiritual para ficar à minha volta. O que eu ganho com isso? Eu acho que bons pensamentos, boas influenciações. Se você vai escutar ou não, acredito que sim, que se você já atraiu, né, vão ser muito similares ao seu jeito de pensar, às suas regras, aos seus credos. Tudo vai se ajustar a isso. Diga. Ok? Não? Então tá bom. Os espíritos... Tá. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Então, o termo simpático é aquele que vão com a nossa cara, né? Então, uma coisa como para outra. O espírito familiar são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Existem diferenças na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, olha, tem um monte de gente, né? Tem espírito protetor, tem espírito simpático, tem espírito familiar, tá? Então, são pessoas que amam esse espírito familiar. São aqueles que já têm um relacionamento afetivo bastante interessante com aquele núcleo familiar. Então, estão ali. O que eu vou falar sobre ele? Deixa eu ver, tal. Onde eu estou? Perdi. Tá. Parece resultar disso... Das explicações acima, agora Kardec falando, das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. Primeiro, o espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Primeira definição. Segunda definição, espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes útil, no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Quer dizer, são espíritos que têm uma visão bastante limitada da realidade, diferente do espírito protetor. O espírito protetor está com sua capivara toda na mão, né? O que você fez, quem você é, o que está rolando, quais são os objetivos. O espírito protetor tem isso na mão. O espírito familiar, ele já é aquele lusitano, né? Aquela coisa latina, ele está ali no calor das emoções e quer brigar com você junto com o pedreiro,
quer brigar junto com o seu familiar que está te ofendendo, ele quer ir para briga, ele está ali limitado ao que os olhos e o sentimento vão alcançar ali. Então, é uma estrutura meio... E ele vai poder ficar por ali? Isso vai depender um pouco da condição dele, né? Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gosto e de sentimento, no bem ou no mal. A duração dessas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Essa é a conclusão do Kardec a respeito dessas categorias diferenciadas de espíritos que estão vivendo conosco, tá? Eu estou assistindo, como já falei várias semanas, pela terceira vez a novela A Viagem. E eu estou naquele momento em que o Alexandre está desencarnado e ele está na execução de um plano de vingança junto a pessoas encarnadas. Então, é interessantíssimo você estudar Espiritismo e ver essa novela, porque os fatos são extremamente reais. É a maneira com a qual o obsessor age, o acesso que ele tem a nós, de que maneira isso é feito, é bastante interessante. Então, quem tiver tempo para assistir, está na Antena Globoplay, fazer propaganda aqui e tal, mas eu acho bem legal. Sim. É ilustrativo, tá? Francisco, você vê que o que Kardec fala nada mais é do que a nossa realidade encarnado mesmo, né? Os espíritos simpáticos, que são os nossos amigos encarnados, né? Que vem, a gente faz amigos por afinidade, né? Os espíritos familiares, que são a nossa família, que praticamente têm a mesma evolução que a gente, né? Estão mesmo no grau de evolução que nós, e estão sempre junto com a gente, dando opiniões, tal, né? Os espíritos, os anjos maus que a gente fala, são os nossos inimigos, aqueles que não simpatizam com a gente, que querem às vezes nos prejudicar, né? Nós temos isso no nosso convívio na Terra, né? E os espíritos protetores são aquelas pessoas que parece que vêm com a missão de proteger a gente, né? Então, assim, é uma sintonia, né? Plano espiritual, terra, plano material, é tudo uma sintonia só. Só muda os nomes, né? São os nossos amigos, que são os espíritos simpáticos, os nossos familiares, que são os espíritos familiares. Os nossos inimigos na Terra são os anjos maus, que eles falam, né? Que querem prejudicar a gente, intuir a gente a maus condutas, a tomar maus passos, né? E a gente sempre tem na Terra também aquele espírito que, no caso meu, é minha mãe, tá? Cada um deve ter o seu, né? Que tenta levar a gente para frente, evoluir, trazer alguma clareza, alguma coisa boa, né? Então, eu acho que essa comparação é bem interessante, né? Muito interessante. Porque, assim, a gente está aprendendo um pouquinho sobre a vida espiritual, mas a gente vai analisando e vai percebendo que a vida espiritual muito pouco irá mudar quando a gente desencarnar. Sim. Vai ser uma continuidade de um plano muito próximo ao nosso, com pouquíssimas diferenças. E a gente entender, né, Francisco, que esse plano astral e o plano material estão tão intrínsecos um no outro, que é imperceptível. A gente não percebe a presença deles, mas eles estão entre a gente, né? É muito pouca diferença. A diferença é apenas a matéria, é apenas a densidade dos planos, né? Então a gente tem que começar mesmo a trazer esse entendimento, né, relacionando a nossa vida na Terra, porque a hora que a gente chegar no plano de lá, né, a gente sabe mais ou menos como se comportar, né, o que fazer. Exatamente. E assim, o que eu fico, olha, agora é uma reflexão pessoal minha, né? Como deve ser a visão deles para conosco, porque eles nos veem direto. Principalmente a grande maioria de nós, que é a mesma faixa vibratória, né? Então eles enxergam a gente, estão convivendo ao nosso lado. Para cada um encarnado tem 4 desencarnados. Então quando você vai no banheiro lá sozinho, sozinha, achando que está sozinho, você não está, tem mais uns 2 ou 3 por ali, né? E
E é uma coisa bastante interessante, porque Kardec pergunta para os espíritos se eles se interessam por tudo que a gente faz. E a resposta é não. Eles só se interessam por determinados assuntos. E se você é uma pessoa que se afina com esses assuntos, então eles se interessam em estar com você. E você se torna muito amigo desse tipo de companhia. Então, esse é o processo, né? Tudo bem? 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Resposta. Certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Resposta. Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente, também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados, que lhes são simpáticos. Às vezes eles não vão encarnar, mas coloca outro cara na linha de trabalho. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição. Mas não criais em espíritos protetores do orgulho de raça. Ele faz essa ponderação, né? Porque são conceitos morais acima dos vulgares da Terra. Sexo, raça, condição econômica, etc. Tá? É uma coisa, simpatia fluídica, então envolve muita condição moral. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, e são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares, ou seja, tudo bem, quando você é sozinho, você atrai pelo seu jeito de pensar. E quando um grupo se reúne e tem um objetivo comum, esse grupo também atrai espíritos para vibrarem juntos? Resposta. Os espíritos vão, de preferência, aonde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. Atrai para si os espíritos em razão de suas tendências. Quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, então, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta daí que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Quer dizer, semelhante ao que acontece individualmente, também acontece a nível coletivo, tá? Então, quando nós nos reunimos, assim, vamos fazer uma equipe aqui para ajudar os sem terra. Então, é um título nobre. Então, se nós nos juntamos e começamos a elaborar um rito de trabalho baseado em bons costumes, numa linha reta, numa moral decente, nós iremos atrair espíritos simpáticos à causa, né, que têm necessidade de trabalharem nessa área e vão nos inspirar por caminhos que tendem a nos levar a soluções de alguns problemas que o nosso curso, nosso objetivo está tendo de alcançar. Tá bom?
as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Por exemplo, lá na casa espírita, nós temos o nosso espírito, que a gente chama de espírito protetor, que é Salúcio. Ele é o cara que manda, como diz a minha filha mais velha, na bagaça toda. Né? É ele que coordena, que puxa a nossa orelha, que nos dá conselho, enfim. Ele porque eu não sei, eu só vou saber disso depois que eu desencarnar, né? Mas ele está lá. Né? Cada rua em que você mora tem um espírito responsável por aquela rua, por cada estrada, por cada quarteirão, por cada vila, por cada cidade, por cada país, por cada planeta. Nós temos, assim, uma hierarquia espiritual. Sempre tem alguém coordenando, né? A nível coletivo. Assim como o nosso planeta tem o Cristo, nós temos também os Cristos planetários que coordenam todos os planetas do sistema solar. Este, por sinal, tem o Cristo que coordena o planeta solar, o sistema solar inteiro, que também tem o que coordena a constelação, que coordena a união das constelações e assim por diante, que aí a minha cabecinha só vai até aí. Diga, Alexandre. Trazendo para a nossa coletividade, né, como país, né? O pessoal fala, cada país tem o governo que merece, né? O governante que merece, né? Nós começamos a perceber isso daí, né? O quanto nós ainda vibramos, a coletividade, né? Vibra muito mal, né? Porque nós temos reflexo disso de quem governa a nossa coletividade. Então, nós entendendo isso, nós vamos entender o quê? Nós só vamos ter bons governantes quando nós conseguirmos sermos boas pessoas, né? E, na verdade, a corrupção está em nós, né? Não trazendo nada para a política, nada, mas eu falo, quem governa mesmo, né? Então, vamos tentar, né? Tentar sermos melhores como pessoa, para que a coletividade seja melhor e que tenhamos bons governantes, né? Isso é um pensamento de coletividade que eles falam, né? Eu estou trazendo para a nossa realidade como encarnados, né? Mas na realidade como desencarnados também essa realidade, né? Quando uma coletividade está numa sintonia boa, terão bons governantes. Quando a coletividade pensa numa sintonia mais baixa, o que governa será nesse nível mais baixo também, né? É onde eu li, né? Mas teve uma época que um judeu perguntou para Jesus, um fariseu lá, por que Deus, que era a bondade suprema, permitia que o povo judeu sofresse tanto na mão dos romanos. E a resposta de Jesus foi os dois pés no peito, de forma amorosa, né? Em direção a... Ele falou assim, olha, isso acontece com o povo judeu devido à dureza do coração. A hora que os corações estiverem irmanados, porque eles, apesar de eles se chamarem povo escolhido, eles tinham algumas crenças bastante egoístas, né? Uma coisa meio de sacanagem mesmo, que, na verdade, sabe aquilo... como é que é? Ele até chamou uma vez de túmulos caiados por fora e podres por dentro. Usou uma expressão muito séria para chamar a atenção. Beatriz, quer falar, Beatriz? O povo foi escolhido, aquele lugar foi escolhido, de repente, até por isso mesmo. Eu acho que foi o Daniel que levantou a mão. Não precisando mais, né? Opa, desculpa. Eu vi uma mãozinha levantada, achei que era da Beatriz, acho que é do Daniel. Foi do também Daniel. Uma vez... Fala, Daniel. Essa mulherada fala pra caramba aí e não deixa a gente falar. A intenção sua. Deixa eu perguntar um negócio. Você falou Salúcio é o espírito que mentor da casa, né? E o espírito Amadeu, que uma vez você me falou... Ele é um dos trabalhadores. Ele é um dos trabalhadores... Eu vou até usar uma expressão assim, eu vou até dar uma graduação para ele. Ele é um dos diretores da casa. Certo. Ele
Tem o... Ele dirige a equipe dos pretos velhos na casa. Tem o outro que Amadeu e dirige a Jovelino. equipe dos psiquistas, que é Sadek. Tem a Jovelina, que eu não sei... Os caboclos. Os caboclos, né? A Águia Branca, que dirige os índios. Os índios. Alexandre, que dirige os adictos. Ah, tá, entendi. Deu certo, viu? Cada setor tem um. Deus está chamado. Tem uma parada nas coisas que estavam acontecendo aqui comigo aquele dia. Cara, quando o Amadeu aparece na corrente, olha, vou falar para vocês, viu? Quando ele aparece na corrente, ele vem para arregaçar. Ele vem com os 2 pés no peito, né, Francisco? Ele vem para resolver o que a gente não dá conta, a gente, tipo assim, não conseguiu resolver, chama Amadeu, ele vem e resolve. É bem esse mesmo. Ele tem essa habilidade, né? Essa habilidade. Ele já jejuou, né? Aquilo que os discípulos falam, pô, por que eu não consigo lidar com esse tipo de espírito? E Jesus fala, porque você precisa jejuar um pouco mais, né? Amadeu já jejuou. Então, às Diga vezes... a Paula, a Paula quer falar. A gente se depara com cada situação difícil, ele que resolve. Fala, Paulo. Ô, Francisco, os lares também têm guardiões? Quem? As casas, os lares. Tem. Cada casa tem o seu guardião. Tem. Só que o guardião não impede quem você convida para entrar. E quem manda é você. Tá vendo, né, mano? Se você quer que a sua casa seja um lugar tranquilo, então convide pessoas tranquilas. Se você quer que a sua casa seja um bardieiro, ele não vai impedir. Eu estou fazendo frequência, né? Terapias de ambiente. Érica é boa nisso, Érica. Érica é essa aqui, ó. Hoje eu vi uma aula referente a isso, que realmente cada casa tem um guardião, né? Por exemplo, uma vez nós estávamos fazendo um tratamento de um assistido na casa espírita, ele falava assim, eu desejo muito parar de beber, né? Ah, legal, então vamos trabalhar, tal. No primeiro desdobramento que a nossa equipe fez, os médiuns foram desdobrados até a casa do assistido, né? Chegando lá, o cara tinha um bar montado na sala, mas um bar sarado, com tudo quanto é bebida destilada, de coisa de primeira mesmo, quer dizer, havia uma cultura, um credo que estava materializado ali. Então, a espiritualidade fala, então, tinha um monte de espírito ali aguardando ele para abrir o copo para beber junto com ele. Então, quer dizer, não se impede. Tem o guardião. Vídeo que mostra. Eu tenho um vídeo no YouTube que mostra certinho como eles agem, né? Aí eu vou postar depois no... o sozinho? É um ponto de interrogação. Eu não lembro o nome do vídeo, mas como o obsessor, né, da bebida, ele trabalha com... Se eu não me engano, o título é Sozinho mesmo? Ou é Sozinho com ponto de interrogação? São 4 pequenos vídeos curtos e tem um vídeo que tem os 4 juntos. Que mostra toda uma sequência do uso. Então, assim, nós temos o protetor, mas é aquilo que o texto está falando aqui, né? Quando você está encarnado, você está de carne, gente, é muito a linha horizontal, né? A gente tem a noção de que existe o astral, mas o astral não tem permissão para te pegar pela mão e ir para aqui e para ali. Eles não têm essa autorização. Eles têm a autorização para sugerir. Só que a nossa antena parabólica aqui, o nosso campo mental, ele é uma antena parabólica, só que não tem aquele botãozinho para você beber água usar tão facilmente, porque ele é aberto a tudo. Então é como se você fosse um monitor de televisão que está recebendo tudo quanto é imagem, tudo quanto é canal. E aí você escolhe quais são as imagens que te atraem e assiste. Esse que é o inferno. Então, a partir daí, que você começa a não assistir mais determinados canais, a não prestar atenção em determinadas situações, quem emite esses sinais perde o interesse, porque ele precisa de audiência. Se você não der audiência, ele vai procurar alguém que dê. E é assim que é desfeita uma obsessão. Diga. Ô
Ô Francisco, por exemplo, essas frequências a gente fica oscilando durante o dia, né? Depende da situação que a pessoa tá. Então a gente atrai, de repente, espíritos de baixa vibração. Aí quando a gente muda a nossa vibração, automaticamente eles já vão embora? Às vezes não. Às vezes fica esperando você cair de novo, principalmente se você cai com muita frequência. Ficam de olho ali, né? Ou É porque eu já vi até relatos, por exemplo, num livro até, tem um livro conhecido, que eu não lembro o nome do livro agora, um livro famoso até, que eles mostram justamente um trabalhador da casa espírita, onde eles ficavam na porta da casa, porque eles não entravam, né? Então esse trabalhador estava se sentindo meio injustiçado e tal. Tu vai até saber qual que é, de repente. Ele estava se sentindo injustiçado, aí ele, lá dentro ele estava bem. Aí quando ele saía, os espíritos já acompanhavam ele para casa, já ficava ali. Aí no dia seguinte ele voltava para casa espírita e ele melhorava de novo. E ficava nessa oscilação absurda, assim. Nossa, muito, muito assim, e fazendo esse exemplo para nós, será que a gente é muito diferente disso? Você entendeu a encrenca nossa? A manutenção de bons pensamentos é um exercício que a gente tem que prestar muita atenção. Muito, 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 muito. Gente, ontem nós fomos atender, mais um exemplo para a gente aprender. O caso de uma menina, ela tem esquizofrenia, tá? Então, nós pedimos muito ajuda da espiritualidade para como é que a gente poderia ajudar. Resposta veio, falou assim, olha, essa moça, ela vai ser esquizofrênica a vida toda. Não adianta vocês quererem ir lá fazer tratamento no astral, porque não, é da lei. Ela tem uma capivara tão pesada que uma forma de tentar trazê-la para a harmonia foi viver esta vida como esquizofrênica. Então, ela sofre mesmo, né? O que vocês podem fazer através da oração, levar bons fluidos para aliviar um pouquinho a tensão mental dessa moça, enquanto ela está nesse processo de resgate. Tudo bem. Então, ontem nós fizemos isso. Nós montamos uma corrente e nos unimos em oração. Os médiuns desdobrados viram que, enquanto a moça estava em leve repouso na casa dela, um espírito de muita luz foi lá, retirou ela do corpo, levou para um hospital no astral, submeteu essa moça a uma máquina que tirava da mente dela um monte de material viscoso, mal cheiroso, do coração dela, tudo produzido pela mente, do espírito. Depois de um tempo, esse espírito de luz pega, traz ela de volta e conecta ela ao corpo. Isso está sendo feito já há algumas semanas. A pessoa que pediu que nós fizéssemos esse trabalho está relatando para nós que nas últimas semanas ela diminuiu os gritos, os xingamentos, as saídas furtivas que ela fazia de casa atrás de homem para ter relação sexual por causa do desequilíbrio dela, diminuiu muito. Ou seja, a oração, eu até conversei ontem com um grupo de médiuns, né? É um exemplo vivo para nós que estamos vendo essa situação. Enquanto nós nos juntamos e oramos, a espiritualidade foi lá, bum, um cara de luz foi lá, catou ela, aproveitou o fluido da equipe para levar a essa moça alívio. Estava acabando a nossa vibração, ele tirou ela da máquina e devolveu ela para o corpo dela. Então, todo esse processo nos leva a ampliar a percepção da oração. Então, você está com o teu coraçãozinho lá, lascado, num emaranhado. Sabe aquelas coisas que você não tem vontade de comer, beber, de dormir, de ficar acordado, de tomar banho e não sei o que lá? Busque no seu departamento da boa vontade orar. Faça uma oração, mas não faz oração de boca. Põe Jesus sentado na tua frente, assim, numa cadeira vazia, e conversa como se estivesse ali te escutando. Fale, põe seu coração para fora. Depois de um tempo, gente, vocês vão perceber que vai voltar a vontade de tomar banho, de se passar um perfume, de se arrumar e de dar continuidade aos problemas da vida, porque ele não vai tirar os problemas, mas ele vai recarregar a tua energia em direção ao trabalho necessário. Esse é o processo. Então, a espiritualidade está aí à nossa disposição. Os espíritos protetores estão aí para nos ajudar. São com eles que nós devemos contar. Muito mais que com os familiares.
Os familiares é daquele pessoal que ajuda a jogar pedra. Francisco, entrando nesse gancho que você estava falando aí, do trabalho de ontem, a gente tem que ter em mente que a espiritualidade usa muito do nosso material físico, nossas energias materiais, para trabalhos no plano espiritual. Então, assim, muitos trabalhos, esse trabalho que o Francisco citou é um trabalho que eles necessitam, eles muitas vezes pegam material nosso para poder socorrer esses irmãozinhos que nós estamos orando, entendeu? Então, existe uma importância muito grande nesse ato de vou me pôr em oração nesse momento, ou para ajudar a espiritualidade, ou para se ajudar, porque nada mais é que é uma troca, né? Eu estou me pondo em oração, a espiritualidade captura do que ele precisa, do nosso material, da nossa energia física, né? Para tratar no plano espiritual alguns espíritos, alguém que precisa, né? E essa troca para nós, né? Nós nos sentimos reconfortados nesse momento, né? Então a gente tem que começar a entender como funcionam esses processos e como a nossa participação nisso é muito importante, né? E tem muitos trabalhos, eles fazem muitos materiais em plastos, muitas coisas que eles fazem só com o nosso fluido vital, só com a nossa energia. E para isso acontecer, depende do quê? Nós estarmos unidos ou sozinhos em oração. Basta isso apenas, para eles capturarem o que eles precisam e trabalharem no plano espiritual. Então é importante a gente conhecer isso também. Só falei isso porque o Francisco entrou nesse assunto do trabalho, né? Que fica às vezes confuso para quem não conhece, né? O que acontece. Mas eles usam esse material nosso para poder trabalhar com esses irmãozinhos nossos sofredores. E, aliás, puxando o gancho também do que você estava falando, isso também acontece quando a gente se desdobra, né? Quando a gente também vai para trabalhos no plano astral. Eles também necessitam da nossa ajuda por causa do nosso fluido vital também, lá do outro lado, né? Sim, por isso que bastante. às vezes a gente tem que dormir vibrando mesmo, naquela ajuda do servir, né? Para chegar lá, a gente ter forças para... Eles também precisam da gente lá, né? Aqui, lá. Sim. E como? Assim como para fazer o mal também, tá? O pensamento, ele emite uma onda eletromagnética que, para nós, não é material. Mas para o astral, é como se fosse lenha para construir uma casa. Então, esse material mental nosso, ele é armazenado e é levado para ser trabalhado, como se fosse uma argila. E com isso, gente, eles constroem desde coisas boas, como coisas ruins, né? Às vezes você vai fazer uma cirurgia e se você tem uma coisa meio complexa com o negativismo, o seu comportamento exige uma dor maior, os seus obsessores pegam essa energia, produzem um determinado elemento que é conectado à sua ferida aberta pelo médico. E isso gera infecção que não há antibiótico que cure. É um inferno. Então, da onde vem essas coisas? Do material de pensamento. Por isso que a questão de orar e vigiar os pensamentos é importantíssimo, porque você pode estar fornecendo bala para o bandido. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Ok? Ok. Ele falou sobre a influência de encarnados, né? Isso os políticos, nessa questão 515, os políticos tiram de colher, né? De letra, né? Essa coisa de nos irmanar numa mentira, porque eles têm o magnetismo de convencimento, né? Então, essa coisa de ser Maria vai com as outras é um negócio terrível para nós encarnados. Precisamos prestar muita atenção, viu? Em quem a gente elege como ídolos, né? Muito. Nosso bom ou mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Isso ocorre algumas vezes, frequentemente. Mas os espíritos protetores, eles encarregam outros de ficarem no lugar, né? Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Sim, já falei sobre isso, já li isso. Perguntou. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que aquelas que se ligam àqueles indivíduos? Já falou também Também isso. já falei.
certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Ah, isso aqui é interessante. Há espíritos protetores especiais e que assistem àqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Essa resposta parece uma coisa meio jogada, assim, meio fora do contexto, mas ela tem uma aplicação bastante útil. Vamos supor que nós aqui, nós estamos agora em 9 pessoas. Vamos supor que a gente decida montar um grupo de aplicar passes. Nós vamos alugar uma sala e nós vamos aprender a aplicar passes. E a gente vai, então, montar esse grupo. Gente, para fazer qualquer coisa na vida, precisa ter planejamento, precisa ter estudo, né? Precisa ter especialização no assunto, principalmente se você vai prestar um serviço. Então, a gente começa a se reunir com uma certa frequência semanal, com uma assiduidade bastante interessante, e nós vamos percebendo uns nos outros que o interesse é realmente comum, que todos estão se empenhando em aprenderem muito sobre o assunto magnetismo. E que o objetivo maior nosso é a prática do bem, é levar saúde às pessoas com uma espécie de uma medicina alternativa. Tudo bem? Tudo bem. O que vai acontecer com esse grupo? De início, nós vamos ter os nossos anjos protetores, nós vamos ter os espíritos simpatizantes individuais, mas com a assiduidade, a responsabilidade percebida em cada um de nós, nós iremos atrair de esferas superiores indivíduos que vão nos trazer inspiração para colhermos melhores resultados. Isto já é bastante... como é que eu falo assim? Por exemplo, tem um pessoal lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, Bahia, São Paulo, eu não lembro de qual desses estados. Eles estão trabalhando a questão do do magnetismo com desdobramento. Então, eles, de vez em quando, eles têm nas reuniões de estudo a presença do espírito que veio trazer e desenvolver essa ciência aqui na Terra, que é o Mesmer. Quer dizer, Jesus já aplicou isso de cabo a rabo, né? Mas o Mesmer que veio trazer assim, uma leitura científica para esse fenômeno do magnetismo. Então, de vez em quando, Mesmer incorpora em um dos médiuns para ajudá-los a guiar nos seus estudos. É mais ou menos isso que está falando essa questão 521. Tá? Há espíritos protetores especiais e que assistem àqueles que os invocam, quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, e nem os surdos ouvirem. Olha a coisa subjetiva, né? Se o grupo não é sério, nós não vamos ter a evocação de um espírito sério. Nós vamos continuar dando volta, como se fosse o cachorro atrás do rabo, né? E não vamos progredir, tá bom? É isso. Alguma pergunta, meninas e meninos? Daniel, fale algo. Não, tem pergunta não, tranquilo. Tá bom. A Silvana tinha levantado a mão agora há pouco aí, não sei se já baixou. Ô, Silvana, fala para mim, Silvana, fala tudo aí. Não, já foi o assunto. Não acredito, mas volta. Quando a gente, você diz, né, você falou que a gente sempre tem que ter bons pensamentos, né? Às vezes a gente tem, assim, uma pessoa que a gente não se dá, né? Mas a gente faz de tudo para se dar com essa pessoa, entendeu? E essa pessoa não se dá com ninguém. Aí como que a gente faz? O problema é dela. Dela não, meu, né? No caso. Desculpa. Não, mas na verdade, Silvana, você não pode fechar as portas.
A tua Eu faço atitude... muita oração. Eu faço É? muita oração, mas nem com oração dá certo. Vai, continue. Continue. Né? Às vezes, porque a gente não tem noção, olha, eu não estou defendendo o diabo, tá? A gente não tem noção do que podemos ter feito com essa pessoa em outras existências. E às vezes... Mas Mulher. todas as pessoas ao redor dessa outra faz malvadeza. Então, quer dizer, o ciclo todo em volta dessa pessoa, né? Irmãozinho revoltado, então quer dizer que todos fizeram mal para eles no passado? Pode ser uma pessoa rebelde mesmo, por natureza. Meu pai do céu. Olha... Pode ser também, Silvana, algum espírito que veio entre vocês para exercitar algo em vocês, né? Não dá, não dá. Nem olhando para a criatura assim com amor, não dá. Só a voz já dá paura. Esse é o que necessita de mais oração. Onde está o nosso maior cadinho. Não quero Mas o Ho'oponopono é oração, já está cansado. O Ho'oponopono, oração, já está foi. Eu não quero assustá-las. Mas uma vez eu li que Deus fala às pessoas através de outras pessoas e das situações, né? Estou eu lá, bela e tranquila, assistindo o noticiário e veio a questão daquelas crianças que nascem grudadas umas às outras. Nossa. Eu fico imaginando, depois que a gente lê tudo essas coisas do espiritismo, né? Eu fico imaginando qual seria o objetivo daquele tipo de nascimento em que você... Presta atenção. Nossa, Francisco, já pensou, Silvana? Eu estou fazendo material de reflexão. Se vocês vão dormir hoje ou não, é problema de vocês, mas está aí o material. Eu fico pensando qual seria o objetivo de eu ter que viver com uma pessoa que, para coçar o meu nariz, eu dependa da mão dele. Pois é. Só para uma reflexão. Então, cautela com essas definições de que eu odeio, não tem jeito. Preste atenção. Só uma dica. Começa a enxergar o outro com um olhar mais caridoso. Na minha opinião, eu vou até procurar, enquanto vocês conversam aqui, o capítulo para estudar. Peraí. Sabe, eu rezo muito pela pessoa, não tenho raiva, nada, mas eu tenho ataque assim, ó. Só de ouvir. É que a energia dessa pessoa não combina com a sua energia, Silvana. O que acontece... Não combina com ninguém. Então, mas às vezes nós temos familiares, alguma coisa assim, que a pessoa chega no ambiente, nos causa sensação de ataque cardíaco, de tremedeira, de tremor. Isso nada mais é do que antipatia energética. Não tem simpatia energética nenhuma com a gente. Então nós temos que retribuir isso com nós mesmos. A gente não consegue mudar os outros, né? Nós tentamos mudar nós mesmos. Começa a retribuir essa antipatia energética, tentando levar um pouco de luz, entendeu? Afastar até de você essa antipatia. Porque isso causa mal-estar na gente físico mesmo. Você está falando, às vezes a gente acha que é brincadeira e não é. A pessoa chega no ambiente, a gente descompensa. Eu tenho um familiar que chega no ambiente, eu fico descompensada. Até eu me perceber, falo, nossa, por que essa pessoa me incomoda tanto? A energia que emite dela não combina nada com a minha energia, entendeu? Então isso causa um choque energético muito grande. Começa a entender esse choque energético e vibre diferente a hora que essa pessoa estiver no seu ambiente, para você não receber essa carga e não ficar ruim. Deixa ele ficar ruim, deixa a pessoa se danar, porque ele vai ter que aprender e não tem como fazer, não tem por onde escapar. Mas tenta se perceber e mudar a sua energia naquele momento, que esse choque energético vai melhorar. Mas falar que vai resolver, não vai. Resolver não vai. Vamos deixar para outra. Parente é bom longe. Não muito perto, não muito longe. Se vier longe, quer ficar mais. O que está se entregando aqui não é arrumar um lugar no coração nosso para essa pessoa. Não é isso. Não é isso. Mas é olhar para essa pessoa como a gente olha, por exemplo, para o cara que está atendendo a gente no açougue, que traz a água mineral aqui em casa, o cara que passa para ler a minha carteira. É uma coisa neutra.
Mas essas pessoas, Francisco, não causam nessas pessoas que nós estamos falando tanto mal-estar. É aí que está a chave do problema. Eu olho para o carteiro na rua com mais amizade que eu olho para algumas pessoas no meu convívio. Eu tenho mais simpatia. Sim, eu ofereço água, garrafinha de água. Mas começa a perceber que isso, Érica, vem da sua energia, que não combina com a energia dele. Não, tá? não combina, não adianta. Não combina em nada. Então muda um pouco a sua energia na hora de receber essa pessoa com você no seu ambiente, para que você não fique ruim, para que você não fique com esse mal-estar. E o resto joga para a espiritualidade. Ao invés de rezar para que a pessoa mude, reze para que você tenha paciência. Porque rezar a pessoa muda, está jogando água. E na hora que você está fazendo. Então. Não vai resolver nada. E é conhecer mesmo, se conhecer. De novo, hein, Érica? Nunca peça paciência, que vai te dar situações para você. A paciência no sentido da lei da atração, você está falando, né? Mas é que no sentido da lei da atração. Não, mas na verdade é que senão você, por exemplo, se tem uma situação com uma pessoa, uma situação extremamente constrangedora, um familiar que você vai ter que conviver, pede para que você talvez não tenha paciência, mas tenha amorosidade. Amorosidade e paciência são duas virtudes maravilhosas. Não é para mandar a situação para que a gente tenha paciência. É para determinada situação mesmo. Não dá, filho. Não dá. Anotem aí vocês que vão tudo na Érica, não dá, Érica. 2, não dá. Veja só, na segredado é uma coisa muito, muito forte, né? Mas pode ter coisa pior, eu acho. Você pode casar com essa pessoa. Pelo amor de Deus. Eu ia falar isso agora. Deus que me livre, eu quero voltar cachorro. Deus me livre. Eu ia falar isso agora. É só uma dica. Não joga para o universo essa expressão que você falou agora. Isso não dá. Não existe o que não dá. Não existe isso. Porque se você fala que não dá, você não tem força para conseguir lutar para que isso dê certo. E se não der agora, vai dar lá para frente. Então, assim, minha mãe falava assim, se você tem um problema com o seu marido hoje, minha filha, pega esse problema para si, resolva, põe num bolo, vira, mexe, porque se você não resolver agora, você vai voltar na outra resolvendo esse mesmo problema. Não adianta, não tem o que fazer. Então, não usa a expressão não dá. Começa a mudar o que você está exteriorizando. Não é que não dá. Você não está conseguindo, mas que dá. Você vai ver que vai dar. É desafiador. Desafio. É um grande desafio. Mas assim, eu vou conseguir. Isso. Mentalização. Mas tem que fazer alguns exercícios. Qual? Esse credo eu vou conseguir, esse mantra, é muito espiritualizado. Você está encarnada, você tem que partir para a ação. Eu vou te dar um exemplo. Já falei não é matar não, hein, gente? Não é matar, não. Matar é por último. Se persistir os sintomas, não mate. Não mate. Há um médico. Procure um médico. Não é para matar, não, né? Eu tinha graves problemas com a minha sogra. Gravíssimos problemas com a minha sogra. Eu tinha essa preocupação quando eu comecei a estudar essa questão e os métodos que a espiritualidade utiliza para resolver as pendências interpessoais. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero casar com essa mulher, eu não quero tê-la como filha, porque ela é uma coisa asquerosa, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu vi o bicho papão naquela, para não falar outra coisa, senão o Juliano não põe isso aqui no ar de novo, né? Então, aí eu parti para o exercício. Puta vida, gente, se tem uma coisa que eu faço bem, qualquer dia eu vou poder fazer para vocês, é molho de macarrão. Eu sou enjoado, eu faço um negócio bacana, né? E no começo, lá, o que eu fazia? Eu falava assim, Débora, no domingo, quando for umas 10 horas, eu sabia que ela tinha acordado, que ela acorda 10, 11 horas da manhã, eu falei, liga para tua mãe, fala para ela não comprar comida no restaurante, fala para ela vir almoçar com a gente. Mas eu falava aquilo bravo, para não falar outra coisa, sabendo que ela vinha na minha casa. Mas eu fazia o exercício de eu trazer a bucha para perto, né? E aí, por telefone, ela perguntava, o que vocês vão fazer aí? Vai vendo. Macarrão. Eu não gosto, não vou não. Tchum! E desligava. Meu Deus do céu, aquilo fazia assim, né? Queimava uma lâmpada na casa dela. Eu catava a minha escada e ia lá trocar a porcaria da lâmpada. Você acredita
que ela dava palpite enquanto estava lá em cima, me ferrando para tirar a lâmpada alta. Eu morro de medo de altura, mas estou lá, né? Tá, querendo ser bonzinho, mas por dentro estava lascado de ódio de estar fazendo aquilo, né? Mas eu estava no exercício contra mim, porque o problema não é ela, o problema está em mim. Eu preciso resolver isso. Gente, foi uns 15, 20 anos nessa luta. 15, 20 anos nessa luta. 15, 20 anos de trabalho espiritual, né, Francisco? Muito passe, muita água toda semana estava o nome do Francisco. Roda de desobsessão, tal. Porque além desse problema, tinha um outro muito pior que me acompanhava. Mas tudo bem. Gente, hoje, sinceramente, eu não estou dizendo que eu a amo de paixão, não é nada disso. Mas eu vejo nela um ser a ser respeitado. Então, na medida do possível, gente, eu vou na casa dela, ela é uma senhorinha que não faz nada de limpeza, não deixa, ela não suporta ninguém na casa dela, ela não suporta gato, não suporta cachorro, mas ela tem uns comportamentos pessoais, ela está com 80 e poucos anos, está começando a ter problemas mentais, então ela não toma banho direito, ela não lava a louça que suja, ela não limpa a casa dela. Então, a Débora está espumando de raiva, porque nós temos que ir lá no domingo trocar roupa de cama, lavar isso, fazer compra no supermercado e tal. Então, de vez em quando eu chego lá, a pia dela está um negócio podre de coisas que estão lá uma semana fermentando. Sinceramente, eu de coração, eu lavo, deixo tudo, passo álcool 70 na pia, como se fosse feito para minha mãe. Eu consegui. Com ela eu não vou casar. Parabéns. Mas ela vai voltar com você. Vai voltar, porque a minha necessidade distante, com ela... sabe, né? Um tio bem distante. Mas eu tive acesso à minha capivara numa delas, né? O meu elo com ela é um pouco mais profundo ainda. Tem muitas coisas ainda a serem resolvidas. Mas essa parcela do cartão de crédito, eu consegui quitar. Uma metade se pagou já, falta outra. Eu não sei se é metade, viu, irmã? Mas eu torço para que seja. Mas eu acho que ainda não é. Às vezes a espiritualidade olha e fala, estão se dando tão bem, vamos mandar juntinho, vai dar certo. Vamos casar esses dois, né? Para terminarem a harmonização, né? Mas para a piada, eu gostaria de deixar para vocês uma missão. Vamos supor que essa semana vocês estejam assim, cheias de amor no coração e vontade de ler algo bom. Então vocês vão pegar o capítulo 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e darem uma lida para a gente discutir um pouquinho essa questão. Porque isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Que é o tema, Fran? Amar ao próximo como a si mesmo e amai os vossos inimigos. Jesus. Então, Nossa, vai dar boa briga. Vai dar boa briga. É um tema bom, viu? Porque a gente conhece amar o próximo, o outro que vai para a igreja e não ama ninguém. Ah, meu Deus do céu. Não ama. Gente, eu vou até dizer assim, olha, nós não amamos nem a nós próprios, para ser sinceros. A gente porque não às vezes a gente faz umas coisas, né, que a gente mesmo pensa, eu não me amo para fazer. Só para você ter uma ideia, toda hora que você tem um desequilíbrio emocional e você vai para a geladeira, é um claro sinal que você não sabe nada do que você é. E a gente faz isso com regularidade, né? Com regularidade. Imagina, eu tenho uma glicemia quase sendo diabético, e eu tenho um pote de paçoca em cima da geladeira que eu comprei, com 54 paçocas, né? Todo dia eu vou lá e pego sabe? A gente sabe que não está certo fazer, mas a gente faz. Você entendeu? É um claro sinal de falta de amor próprio, de consciência, mas faz parte da etapa que nós estamos. E hoje, nós, como aqueles pintinhos que acabamos de quebrar a casca, que estamos aprendendo a ciscar, a espiritualidade está se dando ao trabalho de nos indicar quais são os pedacinhos que a gente tem que ciscar. E aonde a gente ciscar vai arrumar encrenca. Né? E uma delas, especificamente, são os nossos relacionamentos problemáticos. E eles falam, hein? Se você fosse esperto, você drenaria muita energia nesses que você tem problemas, porque ali está a tua maior escola. Eles usam escola, ele não fala problema, ali está a sua maior escola. Eu acho que o Chico fala mestre até, né? São os mestres.
Não sei se é Chico porque é que justamente fala, né? isso, né? Para ensinar pra gente alguma coisa, né? Mas o que a gente faz é melhor virar as costas e falar, não, não vou Não enfrentar vou, isso. não quero E ensinar aí você. vai vir de Mas qualquer tem hora que forma. não dá, filha. Não tem hora que tem que ligar o vai, sabe? Não dá. Sai de perto de mim, capeta! Não é assim? Ô, Não vai sair. Francisco, uma coisa que eu percebi depois dessa conversa, que todo mundo estava quietinho, né, na aula. Aí, de repente, quando falou disso, foi um É um vucu-vucu. assunto comum, então, é um assunto comum. Todo mundo queria falar. É um assunto comum. Quem não tem um parente, um amigo, um próximo que não dá trabalho? Acho que não existe isso. Nós estamos nesse mundo de prova e expiação para isso mesmo. Eu tenho os meus que eu não sei. Eu tô querendo doar os meus. Quem quiser, eu tenho uma lista. Não, quem quiser, eu jogo a lista, entendeu? Checklist. Eu também tenho uma lista. Todo mundo tem. E assim, tem uns que passar são pra frente. tão problemas assim, que convivem na nossa própria casa, muito próximo. E às vezes a gente é o parente do pessoal da família E também. às vezes gente? nós somos os A gente tá aqui falando dos parentes, mas vai ver os parentes. Agora nós temos que pensar que nós temos responsabilidade quando viemos aqui toda semana aprender alguma coisa, né? Porque aquele que aprende tem que saber ouvir e ensinar, ou pelo menos praticar aquilo que aprendeu. Então, se a gente está nesse caminho de aprender, nós temos que já ter a consciência de praticar alguma coisa e deixar que o outro que não aprendeu coisa nenhuma se dane sozinho. Mas nós temos essa obrigação. Falou mesmo, Porque senão a gente não estaria aqui, se né? a pessoa não quiser, deixa ela. A gente faz a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos tentar a gente evoluir. Porque já dizia, a evolução é um caminho que se traça sozinho, infelizmente. Você pode querer carregar o pai, a mãe, meu marido, meus filhos. Você só vai evoluir sozinho. Então, vamos fazer a nossa parte nesse relacionamento tão difícil que todos nós temos, né? E vamos tentar. Porque se nós estamos estudando é porque nós já atingimos um esclarecimento um pouco maior, né? Sim. E começamos por aí, né? Santo Agostinho tem aquela frase maravilhosa, né? Ide e pregai o evangelho. E, se necessário, use palavras. Ó. Muito mais exemplos, né? Só exemplo. Seja você o exemplo que você quer que apareça no outro. Então, é isso aí. Meninas e meninos, vão cada um ficar na sua casa quieta agora, com seus maridos, seus cachorros, seus filhos, que estão aí, tá certo? Cuidem de suas vidas, se amem muito e, sei lá, pensem bastante. E, por favor, leiam capítulo, qual é? 11 e 12. 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Põe lá no nosso Quem não tem, pode baixar na internet, lá tem bastante acesso, bem fácil, tá bom? Pra gente passar Boa noite, limpo essa princesas. conversa. Bom fim de semana. Boa noite, gente.